Bom dia. Eu estou falando bom dia porque eu mudei um pouco a estratégia de como gravar as senhas diárias. Aqui nesse momento agora é boa tarde. Eu vou mudar meu jeito de fazer senhas diárias por dois motivos. Ele às vezes, algumas pessoas levam um dia ou meio dia para descobrir que eu fiz uma postagem senhas diárias. E eu vou postar, apesar de gravar um pouco mais cedo, eu vou programar para postar em público. O YouTube faz isso, programar, para postar em público no dia anterior. Quer dizer, hoje, dia 21, ele vai postar às 18 horas a senha no dia 22. Porque não faz mal ler as senhas no dia anterior. No outro dia você pode rever a minha gravação, reler as senhas, mas já dormiu com elas no seu pensamento, tem mais tempo para pensar. Pode até acordar no outro dia já com o conteúdo das senhas daquele dia, né? Porque você já leu durante a noite. Eu vou postar às 18 horas. E peço também a você que sempre deu o likezinho. Esse likezinho é importante porque ele torna o meu vídeo mais aparente, mais pessoas acabam vendo. O YouTube joga ele na rede com mais facilidade. E peço para você convidar outras pessoas para se inscreverem nesse canal, para que o canal cresça. É importante que ele cresça, bastante importante. Então vamos lá, as senhas do dia 22 de março de 2023, uma quarta-feira, 30º dia na quaresma, 18 dias para a Páscoa e 16 dias apenas para a Sexta da Paixão, que é quando começa o tríduo pascal, sexta, sábado, domingo. E o título que eu dou para estas senhas, para esta reflexão que ela nos traz, é: o amor busca, cuida e cura. Quando eu estive muito doente, antes de descobrir o que era, um dia eu liguei para o meu trabalho e cerca de 1 hora depois, sem que o meu trabalho me avisasse, uma pessoa bateu em minha casa e me disse: pega uma muda de roupa e vamos até meu carro, eu vou te levar para minha casa, eu vou cuidar de ti. Ela não me curou, claro, era um câncer, tive que ir adiante, os médicos e a quimioterapia. E também essa pessoa não era Deus, não era Jesus, mas o amor nela fez ela agir como Jesus agiria, como o bom pastor. Busca, cuida e cura, quando possível. O amor busca, cuida, cura. A quaresma como ensaio. O primeiro versículo para o dia de hoje vem do profeta Ezequiel, capítulo 34, versículo 16. Buscarei as perdidas, trarei de volta as desgarradas
enfaixarei as quebradas e curarei as doentes. Quando Jesus conta a história do bom pastor, ele está repetindo, na verdade, histórias que já existiam. O profeta Ezequiel escreveu isso lá no Antigo Testamento. Buscarei as perdidas, trarei de volta as desgarradas, enfaixarei as quebradas e curarei as doentes. E o segundo versículo para o dia vem de Lucas, capítulo 15, versículo 16. Indo para casa, o pastor reuniu os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrem-se comigo, porque já achei minha ovelha perdida. A ovelha que ia ficar sozinha no campo, talvez machucada, correndo riscos. O bom pastor vai atrás dela, a busca, e se alegra com seus amigos e conhecidos por tê-la encontrado e poder cuidar dela. A oração vem de Martin Luther, o reformador. Meu Senhor Jesus, só Tu és o bom pastor. E quando olho bem para mim, eu me comparo à ovelha perdida que se desencaminhou. Tenho medo e temor. Vem a mim, procura-me, acha-me. Só assim eu encontro o caminho para Ti e poderei honrar-Te e louvar-Te em eternidade. Sabe, a ovelha perdida, a história da ovelha perdida não é para a gente ficar julgando os outros. O primeiro é de João 6, 30 a 36. Então lhe perguntaram: que sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos e creiamos em Ti? Que farás para que a gente acredite em Ti? Os nossos antepassados comeram o maná no deserto, disseram os discípulos e outros que conheciam bem a história de Israel no deserto. Né? Nossos antepassados comeram o maná no deserto, como está escrito. Ele lhes deu a comer pão do céu. Declarou-lhes Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés que lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai, o Deus, Javé, libertador, quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo, às pessoas. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre esse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu lhes disse, Jesus continuou, vocês me viram, mas ainda não creem. Eles estão buscando sinais assim, materiais, eles ainda não entenderam o que o Evangelho, o que o Filho de Deus está oferecendo, o que Jesus está oferecendo. O pão da vida, o pão do céu, o pão que mata toda fome e toda sede. O pão do bom pastor. E a segunda leitura vem da Carta aos Romanos, capítulo 11, versículos 11 a 16.
A carta de Romanos é uma leitura contínua, tá? Então, como eu todo dia leio um pedacinho, eu sei o que falava no dia anterior. Ontem foi sobre os israelitas que não seguiram a Deus. Não seguiram. E aí ele continua aqui nesse pedacinho. Novamente pergunto, acaso eles, os israelitas, tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma. Ao contrário, por causa da transgressão deles, veio a salvação para os gentios, para provocar ciúme em Israel. Esse negócio de ciúme aqui, o Paulo não é que inventou, mas ele sabe, ele quer dar uma desculpa para Israel, né? Porque ele é israelita e ele não conseguiu digerir bem de que os israelitas foram tremendamente infiéis à palavra de Deus. Mas se a transgressão deles significa riqueza para o mundo, e o seu fracasso, riqueza para os gentios, quanto mais significará a sua plenitude dos judeus. Estou falando a vocês, gentios, visto que sou apóstolo para os gentios. Exalto o meu ministério na esperança de que de alguma forma possa provocar ciúme em meu próprio povo, os israelitas, e salvar alguns deles. Está tentando salvar os israelitas. E, bom, não está errado, a gente já vai ver isso. É sentimento do apóstolo Paulo, tá? Mas também é uma verdade dita com o coração dele, que ainda tem um vínculo muito grande com o povo judeu. Pois, se a rejeição deles é a reconciliação do mundo, como eles rejeitaram Deus mandou Jesus e Jesus salva os gentios, o que será a sua aceitação, se eles voltarem a fazer coisa certa? A aceitação deles significará vida que vence a morte, vida dentre os mortos. Se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, os israelitas, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também o serão. Sabe, amanhã essa história vai continuar em outros textos. Bom, se gostaram da minha ideia de gravar um dia antes, me deem um toque aqui. Se não der certo, a gente volta para o caminho antigo ou faz um outro. Um bom dia.